Seja bem-vindo ao nosso momento de meditação e fé. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. O título da nossa meditação é O Menino e o Farmacêutico. E nós vamos meditar um pouquinho sobre Romanos capítulo 4. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nesse momento nós inclinamos a nossa fronte para te buscar em oração. Te pedimos o perdão de nossos pecados, te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que participa comigo desta oração. Que os nossos pensamentos possam ser a expressão do teu pensamento. E que o Senhor, ao falar, que possamos ouvir a tua voz, obedecer à tua vontade, andar nos teus preceitos e nos preparar para um dia nos encontrarmos contigo e vivermos contigo para sempre. Enquanto aqui na terra precisamos da tua orientação, do teu Espírito Santo, da companhia de teus santos anjos, portanto, Senhor, nos abençoes. Dirige os nossos pensamentos neste momento para que possamos meditar e compreender o teu grande amor por nós. Te pedimos isto em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso verso de Romanos 4 inicia-se com verso 1 assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Note que este verso está dizendo que Abraão é nosso pai segundo a carne, e quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Nós, no entanto, somos filhos de Abraão pela fé e não pela carne literalmente. Mas Abraão é o nosso exemplo. Abraão é o pai daqueles que um dia estarão no céu. E ele alcançou o quê? O que foi que Abraão alcançou? O verso 2 diz, porque se Abraão foi justificado por obras, então aqui está falando de justificação, a justificação pela fé. Tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Por quê? Porque a justificação pela fé é mérito de Deus, não mérito nosso. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, justiça imputada, justiça comunicada, são duas coisas distintas e importantes para nós compreendermos. A justiça imputada é colocada por Deus imediatamente, mediante a fé, ato exclusivo de Deus. Ele nos torna justo naquele momento diante dele e dali para sempre, se nós aceitarmos a justiça comunicada, ou seja, a santificação diária. Todos os dias devemos nos santificar, nos separar para Deus. Então nós confirmamos a justiça que nos foi imputada por Deus. Então a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, então o ato de crer, o crer bíblico é o crer que gera obediência, não é aquele crer que Satanás crê e estremece, é diferente. Então isso levou Abraão a uma atitude de obediência a Deus, e então isso lhe foi imputado para a justiça. E o nosso verso central diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Veja, você trabalha o dia todo, no final do dia recebe um salário, uma diária, fica feliz, o patrão vai para um lado, você para o outro, a pessoa que combinou com você vai para um outro lado, e fica tudo certo, ninguém deve nada para ninguém. E assim, então, este pagamento é um pagamento de dívida. Agora o verso 5 diz, mais ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É o nosso caso com Deus. Eu não tenho o que trabalhar para merecer um salário da parte de Deus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, eu aceito o que Ele fez na cruz por mim, eu aceito a dádiva do Pai que deu seu Filho amado para morrer por todo aquele que nele crê. Então, veja, é uma dádiva celestial e não tem algo que eu possa fazer para merecer isso, eu simplesmente posso aceitar. Então, eu aceito isto pela fé
E o verso 6 diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Veja, este crédito é feito por Deus, eu não fiz nada para merecer, é imerecido, portanto, é um crédito que ele faz por amor. E eu, em resposta ao amor de Deus, eu o amo, aceito a dádiva e sou salvo. Isto implica que eu não tenho que fazer nada? Não, no princípio eu falei que a fé que nos é creditada, né, essa fé imputada, esta fé gera um estado de obediência diária, que é a justiça comunicada, onde cada dia eu busco obedecer a Deus em todos os preceitos que Ele manda que eu obedeça, em todos os mandamentos que Ele espera que eu obedeça. E então, essa justiça comunicada, ela confirma a fé ou a justiça que me foi imputada. Então, a justiça comunicada junto com a justiça imputada trabalham para que eu um dia receba de Deus a glorificação, receba a coroa da vitória. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Este ouvir da fé é aquele ouvir que gera obediência, não é o ouvir dos demônios. Eles ouvem, eles creem, estremecem. Este ouvir aqui me leva a obedecer e então eu sou justificado, recebendo a justiça imputada, a justiça comunicada, a força que Deus me dá diariamente para vencer os meus defeitos, as minhas falhas de caráter e me aperfeiçoar para o reino dos céus, cada dia me tornando mais semelhante ao meu Criador. É muito bonito pensarmos nisto. Esta justiça ela é conferida por Deus, dada por Deus, é fundamental, é uma ação exclusiva de Deus em minha direção, fundamental para a minha salvação. Quero contar a história do menino e o farmacêutico. João era dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade interior. Era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Ele era ateu. Um dia, estava ele fechando a farmácia quando chegou uma criança aos prantos dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio logo iria morrer. Muito nervoso e após a insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele menino, naquele momento, era tal que acabou pegando o remédio mesmo no escuro. Não quis acender a luz, achando que sabia tudo. Entregou-o à criança, que agradeceu e saiu dali correndo às pressas. Minutos depois, percebeu que havia entregado o remédio errado para a criança. E se aquela mãe o tomasse, teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, correu por todos os lados, andou, subiu rua, desceu rua, mas não teve êxito. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e a clamar e dizer que se realmente existia um Deus, que não o deixasse passar por assassino. De repente, sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar, deparou-se com a criança, que lhe disse: Senhor, por favor, não brigue comigo. Eu não tenho mais dinheiro, mas é que caí na correria e quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me dar outro? Sabe, naquele momento o homem levou um choque tremendo. Ele havia pedido a Deus uma prova de que Deus realmente existiria, que Deus faria alguma coisa. Ele se agarrou, vindo de um homem ateu, ele se agarrou pela fé. E que fé! E como Deus é maravilhoso, como Ele responde.
Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, naquele momento o homem compreendeu que Deus lhe estava dando uma nova oportunidade para que ele pudesse acreditar que verdadeiramente Deus cuida dos seus filhinhos. O verso 9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Do que temos que gloriar relativo à fé? Nada, é dom de Deus. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sim, queridos irmãos, a fé é coisa maravilhosa. A fé é o laço de união que nos une às coisas eternas, nos liga a Deus, nos faz ver alguém invisível, além do visível, ver coisas acontecendo que de certa maneira é inacreditável. Pela fé nós alcançamos vitórias, tremendas vitórias, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa fé possa ser cada dia mais fortificada, possa crescer mais, que não nos vangloriemos por termos fé, é dom de Deus, mas que a fé possa produzir em nós um espírito humilde, cordato, feliz por confiarmos inteiramente no nosso Deus. Quero convidá-los para, juntos comigo, buscarmos a Deus em oração. Paizinho querido, Pai de amor, neste momento dobramos os nossos joelhos diante de Ti, inclinamos a nossa fronte para Te buscar pela fé em espírito e em verdade, sabendo que o Senhor existe, que é galardoador daqueles que o buscam, sabendo, ó Deus, que nada somos, nada temos a Te oferecer, e por melhor que seja aquilo que tenhamos para Ti, Senhor, ainda não é nada, porque não representa nada para Ti. Em todo este vasto universo, o Senhor é o proprietário de tudo. Não tem nada que possamos Te oferecer que já não Te pertença. A nossa vida, inclusive, é Tua. O Senhor nos dá o fôlego de vida. Portanto, nós Te pedimos, ó Pai de amor, que na Tua infinita misericórdia, que o Senhor estenda seus braços de amor sobre nós, que nos dê a cura para as nossas enfermidades, ó Deus. Ó Senhor, entre nós existem pais que estão clamando por seus filhinhos doentes. Existem avós que estão clamando pelos seus netinhos enfermos. Existem pessoas que estão clamando, ó Deus, pelos seus pais. Pessoas com depressão, pessoas que precisam Te conhecer um pouco mais para se libertarem. Ó Deus, existem pessoas com câncer, pessoas acamadas no leito de dor. Existem pessoas felizes, Senhor, com saúde, pessoas que estão glorificando o Teu santo nome. O Senhor conhece cada um, cada caso, cada pessoa, cada experiência. Nós queremos Te pedir, Senhor, que atentes para a necessidade dos Teus filhinhos. Que o Senhor responda ao clamor das pessoas que Te buscam, ó Deus, em espírito e em verdade. Dá-nos o Teu Espírito Santo, acampa Teus santos anjos ao nosso redor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas culpas. Dá-nos a confiança que nós necessitamos em Ti para alcançarmos corações sábios. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, em nome de Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.